A nova variante da Covid-19, a Kraken, chegou ao Brasil com a primeira pessoa infectada nesta semana. E desde dezembro, a variante está gerando alerta, principalmente nos Estados Unidos e na China. Para entender melhor sobre a derivada da Omicron, a gente vai falar agora com um virologista e gestor do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio Guimarães Fonseca. Doutor, boa tarde. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer, estar contribuindo com vocês aí. Nos Estados Unidos, essa subvariante da Omicron já é responsável, se não me engano, mais recentemente, por 40% das infecções. É uma situação que está preocupando por lá. Tem a situação da China também, que está com os casos bastante avançados e mortes também. A própria Organização Mundial da Saúde recentemente alertou para a possibilidade de subnotificação de casos na China e tem a chegada da Omicron com um caso já confirmado aqui no Brasil. Muda alguma coisa em relação à preocupação com a Covid, a chegada dessa subvariante aqui, ou a gente deve manter os mesmos cuidados e esse surgimento de novas variantes, de subvariantes, isso vai acontecer ao longo do tempo mesmo? Então, de fato, esse é um mecanismo comum dos vírus. Eles evoluem com muita rapidez, é um processo muito dinâmico, então não chega a ser surpresa, o surgimento de novas variantes. E toda vez que surge uma subvariante ou uma nova variante que tem vantagens claras em relação às variantes predecessoras, a tendência é que ela passe a dominar, porque ela apresenta vantagens, ela se multiplica mais rápido, ou ela consegue driblar os anticorpos e as células de defesa que a gente gerou ou a partir da vacina, ou a partir de uma infecção prévia. É o que acontece com essa nova variante, a Kraken, que tecnicamente é chamada de XBB. A história evolutiva dela é até interessante, ela provavelmente surgiu na Ásia como XBB, e aí essa variante, ela conseguia driblar mais facilmente o sistema imunológico do paciente, do indivíduo, mas ela perdeu um pouquinho de eficácia em infectar a célula. Nos Estados Unidos, quando essa XBB chegou, ela conseguiu sofrer novas mutações, continuar evoluindo, e ela corrigiu esse defeito que essa variante XBB tinha. E aí surgiu uma nova subvariante, que é a XBB 1.5, que é a Kraken. E ela corrigiu essa dificuldade que ela tinha de infectar as células. Então, é considerado uma subvariante consegue driblar o sistema imunológico, com muita eficiência, e é também uma subvariante muito infecciosa. Então, daí o temor, Agora, é importante lembrar que, apesar de ser uma nova subvariante com um poder de disseminação também intenso, nós já sabemos o que fazer, A gente tem estado aí há 3 anos nessa pandemia, então a forma de combate, ela não muda. A gente continua vinculando as duas principais ferramentas que a gente tem, que a gente aprendeu a duras custas nesses 3 anos quase de pandemia, que são a vacinação. Então, a vacina é o nosso instrumento mais poderoso para conter o surgimento de novas variantes ou para manter, quando chega uma variante, por exemplo, chegou agora no Brasil e era claro que ela ia chegar, período de férias no Brasil, o pessoal viajando para os Estados Unidos, então certamente chegaria, então a forma de conter é as pessoas que já têm direito às doses de reforço, por exemplo, tomar as doses de reforço, mesmo que não contenha infecção, mas ela consegue manter casos graves e óbitos, que é a principal preocupação em relação à doença, em níveis inferiores, em níveis baixos, descolados do aumento do número de casos, ou seja, a maioria das pessoas vai ter aquela síndrome gripal sem complicações. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma pessoa que está, por exemplo, são as ações que a gente chama de não farmacológicas. Então, a pessoa está com um resfriado, está sentindo que está com uma infecção respiratória, evita se aglomerar, use máscaras, tente utilizar máscara sempre que usa o transporte público, nessas condições evitar aglomerar, ou seja, nada muito diferente do que a gente aprendeu nesse tempo. A expectativa é que mesmo chegando e trazendo esse temor que a Kraken traz, por ser uma variante mais adaptada a causar infecções mais disseminadas e rápidas, a expectativa é que a gente não tenha um aumento significativo no número de casos graves e óbitos.
Agora, Flávio, o Brasil segue ainda na expectativa de receber as vacinas atualizadas contra a Covid. O Ministério da Saúde assinou um contrato para a aquisição de 2,6 milhões de vacinas, só que até onde sei, essas vacinas não englobam ainda essas vacinas atualizadas. É bom que você já nos explica melhor a respeito disso. E na última sexta-feira, 750 mil dessas 2,6 milhões já estão praticamente acertadas. Já há a assinatura desse contrato. As demais, para os próximos dias, há a expectativa de que esse documento seja assinado. E essas doses, inicialmente, pelo menos, vão ser direcionadas para o público infantil, de 3 a 11 anos, né? Primeiramente, essas 2,6 milhões de vacinas já vão vir com essa atualização ou ainda não? E é importante avançar essa vacinação entre as crianças? É extremamente importante, né? Primeiro vamos falar dessa vacina, né? É a chamada vacina bivalente. Ela contém 2 componentes. Um componente baseado no vírus original, que surgiu lá atrás, que são as primeiras vacinas que surgiram. Por que eles mantêm esse componente na vacina? Porque ela continua eficaz, né? E um segundo componente atualizado, que já é voltado contra a Omicron, mas contra a Omicron, não contra as novas subvariantes, mas contra a Omicron. Como a Omicron ela já tem muitas, né, diferenças genéticas em relação ao vírus original, a vacina acaba sendo bivalente porque ela protege contra as variantes originais, né, aquelas que surgiram no mundo 2 anos e meio atrás, mas também contra a Omicron, que é essa variante prevalente no mundo hoje. Então, embora ela não seja exatamente adaptada para essa nova subvariante, a Kraken, ela é sim adaptada, vamos dizer assim, para o pai dessa subvariante, a Kraken, que é a própria Omicron. A Kraken também é uma subvariante, é uma variante Omicron, ela não chegou a ser denominada como uma nova variante, uma subvariante, é uma modificação da variante Omicron. Então ela traz uma proteção adicional. Agora é importante a gente, né, ela vai ser direcionada para o público infantil, né? Havia uma discussão se ela também ia ser direcionada para alguns outros grupos, né, com comorbidades, pessoas mais idosas. Escolheu-se, né, o público infantil, porque é o público hoje menos vacinado, né, e é exatamente nessas populações menos vacinadas que o vírus faz a festa, né, que ele se multiplica com mais intensidade. E onde o vírus se multiplica com mais intensidade, há maior chance, porque é um processo dinâmico, de surgirem mutações e novas variantes. Por isso que é tão importante vacinar, não só para proteger, né? Toda vacina é um pacto social. A gente protege o indivíduo que está sendo vacinado, mas a gente também protege a comunidade de uma forma geral, porque o vírus circulando menos diminui muito a chance de surgirem variantes importantes. Por que a China se transformou num polo agora? A China apostou no início da pandemia numa estratégia de Covid-0 baseado em lockdowns, né? E isso não deu certo, porque eles acabaram não vacinando tanto e agora, né, eles estão sofrendo tardiamente com o que a gente já sofreu há 1 ano e meio atrás, que são esses surtos muito intensos com o surgimento de variantes. Mas é importante alertar as pessoas, Flávio, de que as vacinas que nós vamos receber ainda não atualizadas, essas que eu mencionei, essas 2,6 milhões que são Coronavac, faltou essa informação na pergunta que eu te fiz. Essas vacinas que nós já estamos recebendo e as que vamos receber, elas são importantes, mesmo que não sejam bivalentes. É preciso avançar na vacinação. Nós temos uma cobertura de primeira e segunda doses de reforço ainda abaixo do ideal. É preciso que as pessoas vão até os postos de saúde e tomem as vacinas para garantir essa proteção, pelo menos contra casos graves, né? Exatamente. Inclusive, assim, a gente não precisa escolher vacina. Chegou no posto, não tem a nova vacina, toma a vacina anterior, a versão anterior, porque ela continua protegendo. É claro que ela perde eficácia, ela vai perder 5%, 10% de eficácia, mas é melhor que nada, né? Então a gente não deve escolher vacina, né? As pessoas que vão receber as novas doses, seja a bivalente europeia, seja a Coronavac, podem tomar, devem tomar se ela estiver disponível, mas se não houver disponibilidade dessa ou aquela vacina, toma-se a vacina que estiver disponível. O importante é manter as coberturas vacinais elevadas. E de fato, você falou uma coisa certa, o Brasil ele teve muito sucesso em fazer o protocolo inicial, ou seja, a pessoa tomar a vacinação inicial, aquelas primeiras
doses, na primeira, segunda ou a primeira no caso da vacina de dose única. No entanto, as doses de reforço continuam com uma cobertura relativamente baixa no Brasil, de menos de 50%. Então a gente tem que acelerar, né, para não permitir o vírus circular com tanta intensidade, não permitir o aumento do número de casos graves e óbitos e manter, né, essa condição semi-controlada que a gente tem hoje. É importante lembrar, a pandemia não acabou. Existe uma discussão no novo governo, no Ministério da Saúde, uma proposta para que essa vacina contra a Covid, isso foi discutido desde o início da pandemia, mas era muito recente, a discussão ainda era muito imatura para se avançar nesse sentido. Depois de uma vacinação que já avançou, agora o Ministério da Saúde quer trazer essa vacina para o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e tornar essa imunização anual, pelo menos inicialmente para grupos prioritários. Seria uma medida interessante, importante, que fosse tomada? Eu acho que ela vai ser a medida inevitável, vamos dizer assim, porque o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele não vai sumir. Ele vai permanecer entre nós, né, circulando entre nós por muito tempo. E depois que passar essa condição pandêmica, né, o natural é que ele se endemize nos países e passe a causar infecções de forma sazonal, muito semelhantemente ao que já acontece para a influenza, né, a gripe. Então, assim como a gente já tem as vacinas de reforço da gripe, né, as vacinas atualizadas de gripe anualmente, que são dadas para grupos específicos, o natural, o que deve acontecer, é que também no Brasil e nos outros países do mundo a gente vai adotar uma estratégia semelhante de vacinação de reforço com uma vacina atualizada anual. E a boa notícia é que o Brasil certamente vai ter uma vacina própria. Hoje nós temos 5 vacinas brasileiras, sendo que 3 vacinas já estão em teste clínico em seres humanos. Então, provavelmente, no futuro nós teremos uma disponibilidade de vacinas produzidas no Brasil, né, independente de importação, para que a gente possa conduzir esse plano né, nacional de imunizações de forma mais tranquila, independente de importações e tal. Então a gente deve encarar esse futuro com o vírus, né, na presença do vírus e possivelmente com doses anuais de reforço e com vacinas atualizadas. Não, Flávio, em relação à vacinação de bebês a partir dos 6 meses, a lógica seria a mesma dessa vacinação de crianças a partir de 3 anos? A lógica é a mesma. Toda vacina ela tem que ser comprovada se ela é segura para aquele determinado grupo etário ou grupo populacional específico. Assim que se comprove, como já há comprovação de que a vacina é segura em bebês a partir dos 6 meses, assim como nós já temos várias vacinas que são dadas, né, para bebês até logo após o nascimento, com 3 meses de vida, com 6 meses de vida, são vacinas que já têm eficácia e segurança comprovada. Os estudos, é claro que com o Covid a gente está aprendendo as coisas agora, mas muitas das vacinas já tiveram a sua eficácia comprovada, né, para esse grupo etário, e não há porquê a gente não proteger essas crianças. As crianças, né, principalmente as crianças mais novas, elas são, os extremos de idade, né, idosos e crianças muito novinhas, elas são sempre um grupo particularmente susceptível a doenças respiratórias e outras doenças. Então não há por que não proteger esse grupo, né? E também tem a questão do pacto populacional, do pacto social que a vacina representa. Enquanto a gente tiver populações, grupos populacionais, que não estão protegidos, eles vão funcionar como caldeirões onde o vírus fica circulando e você pode ter o surgimento de novas variantes nesses grupos. Então é importante sim ampliar para todas as faixas etárias assim que se comprovar a segurança desses medicamentos, dessas vacinas. Agora, Flávio, para a gente fechar, a Kraken deve ser vista com preocupação, com cuidado, um reforço de que é preciso manter as medidas de higienização, a vacinação principalmente, mas não com desespero. Exatamente, nós aprendemos, né, nesses 3 anos como lidar com essas novas subvariantes, né, com essas novas variantes, já entendemos que elas vão surgir, né, então não há motivo para pânico, há motivo sim para conscientização, para atenção. E é uma atenção tanto dos órgãos, né, de saúde pública, né, dos gestores de saúde pública, como também da população, cada um fazendo a sua parte, né, sem pânico, mas com atenção e com responsabilidade sanitária, que é uma nova situação, é uma nova realidade que a gente passa a viver depois dessa pandemia.
Gostaria de agradecer a sua participação. Conversamos agora com o virologista e gestor do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio Guimarães da Fonseca. Flávio, obrigada pelas orientações, por ter separado um tempinho nesse domingo para falar para a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, podem contar sempre comigo. Hoje eu estava voltando de viagem na estrada, tive que, eu parei aqui, mas deu certo, isso é muito bom. Pela imagem de você dentro do carro, para quem está acompanhando a nossa programação pelas plataformas de vídeo e pela TV Jovem Pan News, deu para ver que você está dentro de um veículo e por isso também agradeço o seu empenho, viu? Bom domingo para você. Claro. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.